Olá, no programa Empresas Elevadas desta quarta-feira, nós iremos falar sobre empreendedorismo na educação. Nós estamos aqui com dois empreendedores do segmento da educação. É um prazer muito grande estar aqui, Sandra, com você. Seja bem-vinda. Estamos aqui com a educadora, empreendedora Sandra Góes, da Escola Conviver. E Sandra, é com muita alegria que eu te recebo no nosso programa Empresas Elevadas. As empresas elevadas, Sandra, são empresas que se adaptam ao mercado diante dos desafios. São empresas que têm um olhar para o colaborador, para o fornecedor e para os clientes diferenciado. Eu tenho certeza que a Escola Conviver é uma empresa elevada. E eu quero te perguntar, Sandra, como você como empreendedora, mulher, esse desafio do empoderamento feminino e o empreendedorismo na educação, como você vê? Fala-me um pouco sobre Sandra, empreendedora, e sobre o empreendedorismo na Escola Conviver. Boa noite, Rejane. Boa noite, companheiro Rodrigues. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E o empreendedorismo, ele é cabível em qualquer ramo de atividade, não é? Isso. Na educação não teria como ser diferente. Então, é preciso que a gente desafie as adversidades que hoje são tantas e que a gente acredite, confie, entregue o nosso melhor, invista, empate capital, mesmo nessa crise que estamos vivendo, forme cada vez mais a nossa equipe, acredite no que faz. E eu acredito que empreendedorismo é uma via de mão dupla. Você faz o seu melhor para receber a aceitação do cliente. Exatamente, Sandra. E uma das características empreendedoras que você falou aí é a persistência. Sim. Né? Sim. E nesse momento em que estamos vivenciando, e no nosso país, a persistência é uma coisa que a gente tem que vivenciar todos os dias. Verdade. A persistência, o positivismo, né? Sim. A força de vontade, a formação dos nossos colaboradores, sim, né? Porque sim. tem que ser uma formação contínua, né? O conhecimento é o mais importante que nós temos. Sim, não é sem isso, dúvida. E hoje nós estamos aqui também com esse empreendedor que caminha comigo há 10 anos no Escrevendo um Mundo Melhor, Rodrigues, da Escola São Domingos. Esse empreendedor, batalhador que realmente tem o sangue de empreendedor na veia, né? Rodrigues, muito obrigada por você estar conosco hoje. E eu gostaria que você falasse um pouco desse Rodrigues que tem uma motivação assim dentro de você, que leva a sua escola, leva os seus alunos a ter um êxtase, eu acho que a vivenciar o melhor de cada um, junto com seus professores e colaboradores. Você é uma pessoa que é motivador nato. Fale-me um pouco desse Rodrigues. Boa noite, Rejane. Que honra estar aqui ao lado de vocês, ao lado de Sandra, que também me ensina, né? Porque está ao lado de educador, a gente automaticamente, né? E o Rodrigues empreendedor, o Rodrigues motivado, é um Rodrigues pautado de uma família que tem esse cunho da educação, né? Na realidade, eu herdei isso de minha mãe, a professora Socorro Mendes, que tinha um sonho, grande educadora, com história linda. E eu cresci ali, né, na escolinha, em casa. E ela tinha um sonho de ter uma escola, conseguiu. Sandra faz parte dessa história e eu fico muito feliz por isso. Com muita alegria, Rodrigo. Com muita honra e painho com a simplicidade. Mas eu cresci vendo ali todas as dificuldades e eu ficava sonhando como criança, né? O que é que eu poderia fazer? Mas eu era criança, era muito jovem, então veio-se o tempo, veio-se a formação e veio a vontade. Eu digo, essa escola de Dona Socorro não vai ser mais a escolinha de Dona Socorro, vai ser um colégio.
E isso me inspirou, isso me motivou. E aí eu dediquei a minha vida, o meu tempo, né? Desde os 16 anos estou trabalhando muito diariamente com a escola e com pessoas e com a equipe. E isso me fez sonhar, né? O sonho da realidade, né, de manhã passou para mim. E isso hoje me faz assim uma pessoa muito realizada, porque eu sei que eu nasci para isso, para ser professor, para ser gestor, para empreender na área da educação, para acreditar, porque o educador, ele vê a luz, né? Pode ser a escuridão que tiver, o educador ele consegue enxergar luz, ele consegue enxergar a possibilidade de uma melhor vida, de uma possibilidade. Então, quantas vidas passaram por nossas escolas, quantas crianças que hoje têm formações diversas. Então, isso nos motiva, né? Ser educador é ser uma pessoa que transforma, que ajuda, né? Que encaminha pessoas para uma vida melhor. Então, esse poder transformador é o que nos move, né? Esse poder de transformar pessoas, cidadãos, em pessoas cientes do seu papel na sociedade. E atuantes. E atuantes Só na através sociedade. da formação da consciência crítica é que o cidadão é atuante. E a gente, de repente, se sente assim muito responsável por isso, porque nós temos essa oportunidade de contribuir para a formação e transformação da sociedade. E só se transforma a sociedade através da educação. E é um privilégio. Grande? Grande. É um privilégio. Eu só sei grande. ser professora, eu não sei ser nada na vida, sou professora e sou feliz por isso. Isso é realização de sonhos. Sim. Sim. Rodrigues, Sim. eu me sinto tão feliz ao ver você dizer manhã, né? Com tanto carinho, com tanto amor. E é esse amor que te leva a educar. É esse amor que te fez, através do processo sucessório, que deve ter sido tão fácil, né? E tão simples, porque ele já desde pequeno que ele sonhava em ser educador e transformar a escolinha de Dona Socorro, não é isso? Na Escola São Domingos, que hoje é uma grande escola. Eu também sou filha de educadores, meus pais eram professores. Então Pai a e gente mãe. E é como vem, ser diferente. Eu tenho essa alegria de dizer, o meu vem, pai né? era professor, minha mãe foi professora, tenho 2 irmãos professores, isso me faz muito bem. Professor é quem transforma, Porque né? a gente contribui com o mundo, contribui com a humanização das pessoas, contribui com a mudança na sociedade, isso é muito importante. E a visão do educador, Regiane, é uma visão realmente que vai além. Né? Sim, A gente isso. cresce, né? Como nós somos filhos de professores, já tem na nossa veia. Exato. Isso, né? Nós temos esse tino de entender, de ajudar, de transformar, eternos conselheiros, porque nós como professores somos psicólogos, né? Agora psicanalistas, e ali a gente está em todas as áreas atuando da melhor maneira possível, mas sempre com a intenção de ajudar, de transformar, né? de fazer de ajudar naquela história, aquela criança, aquele jovem a escrever uma história, né? Escrever um mundo melhor. Né? E isso não deixa de inserir toda a família, né? Essa questão do ser psicólogo, de ser psicanalista, né? Com certeza. Então envereda também dentro da família, porque a família não pode estar fora da escola, né, A Sandra? educação só acontece através de uma relação dialética, escola, família. O que a escola fala, a família tem que dar continuidade. O que a família traz, a gente tem que aproveitar essa experiência e transformar no saber sistematizado. Mas essa correlação tem que acontecer. Se não acontecer, não funciona. Escola não se dissocia de família e nem do amor. Exato. Porque o aprender se dá através dessa relação dialética. Você só aprende o que você quer. O que você não ama, você rejeita. É natural do ser humano, Sim, né? Isso. sim, é um instinto de defesa humana. Hoje, Sandra, eu observo, e Rodrigues, que as pessoas, antes desse momento, estavam terceirizando a educação dos filhos mais para a escola. Não estava com aquela responsabilidade tão grande, mas veio esse chamamento para que as crianças e os adolescentes voltassem para dentro das suas casas com o olhar dos pais. Para a primeira escola, né, na realidade. Aquele convívio familiar. Como isso está acontecendo lá na Escola Conviver?
esse realinhamento, né, de tudo. Jane, veja, a gente sempre compreendeu essa parceria escola-família. Esse momento é novo, é desafiador. Nós somos, assim, intimados a resolver um problema que nós não conhecíamos. Isso. Os nossos professores, a nossa formação, nos permitir dar aula no contato físico. De repente, a gente é surpreendido por esse novo momento, esse novo modelo de educação, e é o que a gente tem, não há outro meio. Então, o professor, quando eu falo de professor, eu me encanto. O professor, ele é versátil, ele é criativo, ele é capaz. Então, assim, eu tenho muita alegria de dizer, os professores se reinventaram e os professores estão dando conta. A relação família-escola, a gente sempre teve de uma forma muito aberta. O pai conviver, a gente nem diz pai conviver, a gente diz a família conviver, não é? Que isso. Todo mundo A faz família, parte desse São Domingos, contexto, né, não é? E assim, ele já era muito presente. E assim, a gente está para orientar o pai quando precisa, todos os nossos meios de comunicação estão à disponibilidade dos pais para que tirem algumas dúvidas, porque na verdade assim, a gente faz essa aula remota, a gente grava a aula, a gente entra nas plataformas, mas o pai está ali acompanhando, não é? A aula é para os pais também. É verdade. Eles então estão assim, é um momento né? desafiador, é um momento assim de grande união, como você colocou assim, os pais pela própria conjuntura que a gente vive, a sociedade hoje requer que a mãe trabalhe para complementar a renda familiar. Então, hoje, como tudo ficou parado, as mães estão se reinventando dentro de casa, as mães são professoras e a gente recebe tanto telefonema, tanto testemunho. Meu Deus, vocês têm um valor que a gente nem conhecia. É incomensurável o valor do professor. Eu não sei se é porque, assim, minha formação a vida inteira foi ligada à educação. Eu sou pedagoga de formação, comecei muito cedo, me realizei no meu curso, eu já saí do meu curso realizada. E quando eu fui ensinar, minha vida floriu. Complemento, eu realmente, eu digo assim, o meu curso foi muito bem feito, eu fui feliz no meu curso, eu absorvi aqueles ensinamentos para a minha prática de vida. Então, essa oportunidade que eu tive na vida de trabalhar com a minha escola, né, eu já venho assim, de várias histórias. Sim, eu conheci você como secretária de Educação, né? Tive essa passagem também. Tive essa passagem que também. Foi muito positiva, porque assim, me fez conhecer a educação do meu município. Até hoje, Regiane, eu tenho a alegria de encontrar os funcionários do meu tempo e eles me reconhecem e eu a eles. Eu costumo tratar as pessoas pelo nome completo. Né? Ninguém nunca para mim vai ser um número. Então, os meus alunos têm o nome completo, os funcionários que passaram por mim têm o nome completo, e aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Foi uma escola boa, árdua, né? Porque você sabe como é essa questão política, que nem sempre você consegue fazer da maneira que você desejaria. Tem alguns entraves e alguns percalços pelo caminho. Mas assim, a minha experiência foi melhor, né? Eu realmente tentei e sou feliz por essa experiência, sabe? Eu acredito que contribuí com a minha cidade, com a educação da minha cidade. E sou feliz por isso. Que bom, Sandra, que bom. Fico feliz também em escutar esse depoimento, essas palavras. Agora, Rodrigues, você, dentro da escola, essa reinvenção, esse novo momento, o uso das tecnologias, da inovação, como foi esse momento, essa transição tão repentina que aconteceu? Você junto com a Dona Socorro, com seus alunos, com seu corpo de professores? Regiane, não foi tão diferente, né, como a Sandra acabou de falar, porque realmente nós fomos intimados, né, diante de uma situação ao qual nós não estávamos preparados. Só tinha essa via, não existia outra. E que bom que tinha, porque se fosse em outro momento, se fosse em outra geração, se uma geração sem tecnologia, então realmente esse ano estaria absolutamente perdido, mas não é o caso. Então, tanto no Colégio São Domingos como no Harmonia, são as escolas às quais nós estamos à frente,
nós aderimos imediatamente à situação, vimos uma situação, realmente era muito desafiadora para a escola, para a equipe, para a gestão, para a coordenação. Os professores, alguns ficaram em pânico porque não tinha como não, e agora, a partir do momento que o professor era uma aula presencial, agora a aula remota, transformar a sua casa em um estúdio de forma improvisada. Mas assim, reunir a equipe e com muito afinco, com muita vontade, com muitos erros e acertos, com muita vontade, porque a palavra realmente, como a nossa professora acabou de dizer, é reinvenção. O professor, ele foi muito versátil, ele é muito versátil. Então os professores tiveram que se adaptar, né? Claro que início de pandemia, tivemos aí uma adesão às férias antecipadas, eu de forma voluntária, né, me antecipei, eu digo não, vou antecipar, eu vou seguir porque eu sabia que era óbvio que as aulas não iriam voltar. Nós tínhamos aí exemplos de países do primeiro mundo que estavam em caos, vivenciando, eu digo, rapaz, aqui no Brasil não vai ser diferente. Então nós seguimos, utilizamos as plataformas que nós tínhamos em mãos, seja de redes sociais, e utilizamos a plataforma que nós temos do sistema que nós utilizamos. Isso aí fez grande diferença. Então, a gente conseguiu aí do dia 20 de março até o final de abril, nós conseguimos equilibrar. Então, oficialmente as aulas só voltaram 5 de maio, 3 ou 5 de maio. Foi quando todas as escolas em Pernambuco, no Brasil, retomaram, e aí nós já estávamos no equilíbrio. Mas eu volto a dizer que mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas, foi uma grande oportunidade de relacionamento com os pais. E nós, dentro de um mês, avançamos 5 anos. Pois é. Né? Então a tecnologia, a inovação, a reinvenção estava entrando nos nossos negócios aos poucos, né? Acredito que nós estávamos na zona de conforto. Estávamos, né? Porque nós vimos que a capacidade que estava dentro de cada um foi jogada, foi jogada assim na nossa todo o potencial. frente, né? Ou você vai ou você vai. Então isso serve, né? E nesses últimos anos, Rejane, nós sempre falamos como educadores e gestores de uma educação tecnológica, né? Claro que nada, mas jamais substituirá o professor. Não. Isso aí não. O material humano é insubstituível. Educação mas nós como gestores, mesmo com todas as metodologias utilizadas, sempre acreditamos e sempre falamos em uma educação tecnológica. A necessidade de nós termos essa junção, esse caminhar junto, a educação. Até para acompanhar. Que a sociedade impõe. Mas isso não era tão fácil. Então, por mais que nós falássemos em uma educação, em um material, em um sistema tecnológico, não éramos tão. Nós sempre ficava assim. Sempre ficávamos lá. Não é né? agora, e sempre ali, muitas vezes, ainda pelo método tradicional. E, de repente, não foi sistema, não foi ninguém. O professor teve que se reinventar. Nós, como gestores, também fomos, assim, foi uma avalanche de situações. Assim, né? Entendeu? Mas aí, quando eu falei em oportunidade, onde nós entendemos que a primeira escola de qualquer criança é a família. Então, realmente existia aí essa terceirização e aí veio-se a oportunidade da família participar de uma forma mais efetiva. Então, claro que diante do que nós vivemos na atualidade, existe essa dificuldade, né, de mães que trabalham, mães que são chefes de família, que realmente não têm aquele tempo, né, o tempo adequado para acompanhar a criança. Mas isso foi muito importante e fundamental nesse momento. Então, realmente, apoio, né? Mães conheceram mais a escola, conheceram o projeto político-pedagógico da escola, conheceram o material, interagiram com a tia, com a gestão da escola, de forma que muitas vezes, de forma presencial, não acontecia. Não, Rodrigo, e eu ainda pontuo, apesar desses custos todos, um ponto muito positivo que nós conseguimos conquistar é a valorização do professor. Ah, sim. Isso, sem dúvida, é incomensurável. Com a certeza. Dimensão do que se alcançou. Exato. É muito importante, porque a classe precisa ser valorizada, não é? Sim. Isso foi, assim, um ganho porque os pais começaram a se comunicar, né, e a enxergar o professor dentro da casa dele.
Exatamente. E aí começou a também assistir aula. Sim, Né? sim. Começou a vivenciar as dinâmicas, começou a vivenciar toda aquela E dinâmica que acontecia questão, dentro da assim, sala de a aula. aula remota, o Rodrigo falou, para meninos, Rodrigo tem meninos maiores, mas eu tenho um menino de 2 anos de O idade. desafio é muito Os meus maiores têm 10. É. Então, na aula remota, os meninos, naquela ânsia de se encontrarem, da fraternidade ser ali mais explorada, porque o isolamento estava fazendo muito mal. Então, quando eles chegaram nesse momento da aula remota, eles se encantaram tanto com os colegas, com os iguais, com os professores. Possibilidades. E aí os pais começaram a perceber de repente como o professor tem que ser versátil, como o professor tem que ser capaz para trabalhar as diferenças daqueles alunos, compreender cada um como é na sua personalidade. Não é porque todos nós somos diferentes, enfim, todos nós somos especiais, ninguém é igual a ninguém, não é? E aí o professor ter essa manobra, essa versatilidade de atender a todos ao mesmo tempo muito, numa sala de aula. De forma única e coletiva. Foi muito bom isso, não é? Esse reconhecimento do Humanizou. professor. Humanizou as relações muito, não é? Humanizou, que a gente sim. tem que caminhar para uma sociedade mais humana. humanizada, mais próxima do outro, compreendendo o espaço do outro, E sem respeitando, preconceito, né, sem diferença. Isso. Não é isso? É a gente Respeito. contribuir para um mundo melhor. Não é? Exatamente. Eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, de experimentos muito difíceis, de certo contribuirá para que as relações sejam melhores, para que as pessoas sejam mais sensíveis. Sim. É essa Com esperança, certeza. Eu né? acredito. Essa esperança que transforma o mundo, não é? que nós, como educadores, que eu, né, estou inserida dentro desse contexto. Também sou professora, Também sou professora, sempre professora, né? Eu acredito que as pessoas têm que buscar, né, lá dentro o seu melhor. Sim. E o melhor também desse momento. Né? Sim, desse momento tão grandes instável, né? aprendizados, Então são sim. grandes, vamos ter sabedoria, né? E para tirar o melhor dessa passagem, né? Até porque se não observarmos e não fizermos essa leitura, a gente vai adoecer. Vai adoecer. Não é? Vai a sim. gente tem que ver o positivo, a gente tem que buscar forças onde eu não sei, mas a gente sai criando oportunidade, criando situações. E tem que pensar muito positivamente, porque os desafios são grandes. O momento que a educação, como um setor do nosso país, vive, mas a crise instalada nesse país e no mundo é grande, é muito grande, e anos vindouros serão também desafiadores. Exato. Não é? Essa forma que nós estamos vivenciando agora, como eu falei em outro momento para Rodrigues, a gente tem como avaliar, sim, mas de certa forma deu um choque. Deu, sim. Que aí houve, de certa forma, as crianças não aprenderam tanto porque houve uma ruptura. Né? Houve uma ruptura. E aí no próximo ano, como é que nós vamos, né, trabalhar uma série a mais sem a vivência total, né, que teria que ter sido completado todo o calendário escolar, né? Eu vou avançar, ou será que era melhor, né? Não sei. Mas eu conversei com o Rodrigues isso dessa semana, mas a gente tem que repensar, os pais têm que repensar tudo isso e a escola também, né? Junto com os pais para fazer uma análise, um retrato desse momento. E uma retomada, Uma né? retomada, Para recuperar o que recuperar. realmente não chegou a ser. Eu acho que a maior dificuldade está no médio, não é? Os nossos alunos, Rodrigues tem, os nossos alunos, os meus são menores, eu só tenho infantil e fundamental 1. Uhum. Então eles ainda têm um tempo. Agora vocês imaginem esses meninos que vão prestar o exame do Enem esse ano, com essa dificuldade. Eu ouvi agora do ministro e fiquei assim, estarrecida quando ele... Agora, o senhor Milton Ribeiro, eu me arrumando ligeiro, dizendo que essa questão da falta de estrutura em rede nacional, de um serviço de informatização, o acesso e permanência, não era uma questão do Ministério. Não é problema do Pelo MEC. amor de E Deus. ele não vai solucionar. Aonde nós chegamos? Onde nós chegamos? O ministro, né, da educação
pode, uma pasta se tão não- importante E como a desde o da início do educação. ano estamos aderindo. estamos aderidos. Estamos. Desde o Não é? início. Assim, as declarações são assustadoras, preconceituosas, Exatamente. retrógradas, ultrapassadas e muito infelizes. Porque Infelizes, dizer a assim palavra que certa é essa, infelizes as não é declarações. possível, isso é uma questão de todos nós. Toda a escola, eu tenho certeza, conheço o trabalho da Escola São Domingos. Eu só me refiro a São Domingos porque começou lá. Me desculpe, meninas. Começou lá. Quando eu vou falar da harmonia, eu falo das meninas. Com muito carinho, inclusive. Claro, claro. Então, assim, não é uma responsabilidade nossa, porque como instituição, a gente não tem poder para deliberar Não. determinadas decisões. E aí ele jogou agora, ele disse agora, agora, isso tem 40 minutos. Uhum. Eu Você estava chegou aqui dizendo já TV News, falando, né? muito, eu digo, meu Deus do céu, eu precisava até ouvir isso mais. E aí ele disse, é responsabilidade dos estados e municípios. Eu quero dizer que, não obstante algumas divergências que eu tenho, eu acho que o governador de Pernambuco tem se posicionado muito apropriadamente quando vem dando mais 15 dias, Mais 15 dias. Rejane, ninguém me diga que estamos preparados para essa Estamos volta. Não. estamos. Desde o A gente início eu tá também tive esse preparado. mesmo posicionamento. Eu digo, a Conviver está pronta em termos de infraestrutura física. Em termos de protocolos, né, Sandra? De Física, protocolos. de álcool, de cloro, de Isso. tapete sanitizante, de aferidor de temperatura. Isso é o físico. É o físico. Que garantia eu dou a um pai de um aluno de 2, 3 anos de idade que ele não vai ter um contato afetuoso com o seu colega. Porque isso é o comum, isso foi o que Isso nós é o comum. Isso é incentivamos escola. e o que Isso é nós escola. Isso é defendemos. Exatamente. Que nós defendemos. Então, assim, já ouvi assim, em algumas reuniões, em alguma live, você está doida que como escola particular você tem que incentivar a volta dos meus Não, meninos, não eu são não. mercadoria Exato. compradas em grosso na China, Isso. não. Eu não É importo vida da China, não. São vidas Vidas muito preciosas. Então, é preciso que a gente tenha cautela, que a gente procure todos os mecanismos de fazer com eficiência o que vimos fazendo, porque é a única condição que Se tem nos um é momento. apresentada. Então É o a que gente nós tem que temos. fazer com competência para ganhar o máximo, puxar tudo que a gente puder, recuperar a nível de futuro muitos pontos que precisam serem recuperados. A gente reconhece isso, porque ninguém aqui vai Foi tudo dizer muito que não, lindo, é a né? mesma Que coisa. não Não, é, não foi a de mesma forma coisa. alguma. Não foi a mesma coisa. Então a gente tem que fazer isso. Mas eu digo, e já fui até muito criticada, não é momento de voltar, Rubens. Não é. Os países de primeiro mundo que voltaram com sistemas educacionais muito mais elevados do que os nossos, estruturas estruturas muito maiores, tiveram problemas. Eu falo. Chegaram a voltar. Né? Sim, o retrocesso foi maior. E eu acho que quando você dá esse retrocesso é pior. Pior, Então, porque é vai ser mais voltar tempo. Outra coisa que eu segurança. digo, nós escolas particulares estamos muito sofridos. Muito. Eu não posso mensurar para você o prejuízo se eu for tratar do financeiro. O prejuízo financeiro é incomensurável. É desastroso. É. É desastroso. É impossível. A gente tem que E- recorrer de um lado e de outro. Os pais, alguns compreendem, Outros não outros entenderam. não entendem, entendem. outros aproveitam a situação, outros valorizam, Isso. não é? O Então, nosso trabalho. Por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento altíssima e ela não mudou em nada. A minha folha permanece a mesma. É verdade. Mas a minha receita, Receita, ela diminuiu 50%. 50%. Pelo menos, não é, Rodrigues? Pelo Pelo menos. Essa é a Sendo realidade. otimista. Olha, hoje a gente tem, muitas escolas fecharam. O Rodrigues disse assim, a gente passa em Recife e vê as cadeiras vendendo. A gente tem hoje em números 300 mil funcionários, profissionais da educação demitidos durante a pandemia. 300 mil. É uma Isso, esfera muito grande. A gente viu na nossa cidade essa realidade. Isso é muito triste. É Isso muito triste. é muito Escola triste. fechar São é algo muito... profissionais, né, de alto valor Sim, para a sim. sociedade. E que não E conseguiram. E não fundamentais. conseguiram, É, né, não fundamentais. conseguiram se recolocar e a gente não sabe Então, quando, né? Sandra? quando a gente fala de 300 mil profissionais da educação fora do mercado de trabalho, minha gente, é uma perda, É uma perda muito grande. significativa. Com certeza. Para Nós a adentraremos educação, né, e para as 2021 famílias.
com dificuldades muito grandes, porque as famílias deixaram de receber e a gente, escola particular só se mantém das mensalidades. Com certeza, não tem outro caminho. Então, assim, é muito difícil. Muito Mas- difícil, é desafiador. Sim. Mas a gente Mas aí a persiste. gente tem que usar, né, nas nossas características, vivenciar as nossas características Sim, empreendedoras, Resiliente. sermos positivos, né? E E acreditar. persistentes bastante. E agora, com essa persistência, com essa motivação e com essa força que você tem, Rodrigues, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, mesmo diante de tantas, né, dificuldades, mas esse seu olhar, esse seu sorriso, esse seu empreendedorismo, né, com toda a positividade. O que é que você diz para as pessoas os educadores que estão nos assistindo e as pessoas de uma forma geral? Rejane, eu quero dizer assim, o meu sentimento é que vai passar, né? Tem que passar. Tem que passar. Grandes lições, grandes ensinamentos. Nós temos a experiência na prática que aquela família que realmente abraçou a escola, entendeu o momento, realmente a gente está conseguindo os melhores resultados. Ou seja, aquela criança que tem essa assistência, que tem engajado com o professor, tem entendido também, tem apoiado. E a minha palavra é que juntos, né, nós passaremos por essa dificuldade, sim. Agora realmente precisa da valorização, tá certo? É um período de grande ensinamento para a humanidade inteira. Isso. Eu acho que a escola também não será nunca mais a mesma. A escola não será a mesma, nós teremos uma nova postura. Se fala de um novo normal, sim, teremos uma nova escola. É verdade. Né? Novos profissionais tecnológicos em guias. O novo mercado, O né, novo da educação. mercado, né? Isso. Teremos aí uma grande demanda para 2021, ou o contrário. Sim. Ou o contrário, Ao nós contrário. temos aí uma incógnita. Mas sim, tenho fé que nós passaremos por isso. As nossas escolas, com certeza, tanto eu como Sandra, vamos estar lá. Continuar firmes. Continuar né? firmes, com muita fé, Isso. com muita certeza, porque a gente é educador, porque acredita. Exato. Né? Porque se fosse para ganhar dinheiro, nós tínhamos inventado outro negócio, outro ramo. A Né? gente já tinha. É o amor, né? É a missão. É o amor, é a missão. Na a educação. realidade, somos missionários da educação. Isso é muito Eu bonito. costumo viu, Sandra? dizer, educação não é profissão, não, é missão. É uma missão. E Então, é muito mais. com certeza vamos passar, muita fé em Deus, muito trabalho, apoio às escolas Apoio. precisa, a educação precisa. Exato. Já que estamos à deriva, mas que tem pessoas conscientes aqui, então vamos nos dar as mãos e vamos vencer e vamos passar isso, com Com certeza. certeza, Sandra. Vamos vencer, vamos ser positivos e com esse olhar de amor para a educação, com esse olhar de missionária da educação. O que é que você fala para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Bem, eu digo que nós não podemos desfalecer, a gente tem que ter mais força, não é? Assim. Nós temos que nos reinventar cada vez mais, nós temos que ter fé, acreditar, investir, nós temos que desafiar esse momento, nós temos que acreditar na nossa capacidade, nós temos que estar lado a lado com o nosso professor. Isso. Eu aqui queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso professor. A Merece sim. família Conviver, as minhas meninas, como eu costumo dizer, eu gostaria de agradecer muito. Gostaria aqui de dizer que o que vocês têm feito, o que vocês estão dando de vocês, o melhor de vocês, e que vocês estão reinventando, adentrando o trabalho na casa de vocês e fazendo tudo o que é possível com tranquilidade. E já estão entrando no impossível há um bom tempo. Então, assim, as minhas meninas, muito obrigada. Ai, que lindo. Muito obrigada por tudo, por tudo. A equipe Conviver, aos pais pela feliz convivência, o meu agradecimento e pela confiança de nos entregarem seus maiores bens, mesmo neste momento desafiador. Muito obrigada. Nós retomaremos em 2021 com a mesma confiança, com a mesma força de quem acredita na educação, acredita no que faz com competência e preparando os filhos de vocês para um novo momento, para uma atuação consciente na sociedade. Agradecer primeiramente a Deus de nos dar força, de nos manter firmes e nos manter fortes e confiantes que isso passará. E que a gente vislumbrará
outros tempos, com a nossa educação presencial, que eu morro de saudades, que eu sofro por ela. Eu sofro por ela, apesar de reconhecer esses avanços, reconhecer tudo isso que nos foram impostos, né, Rodrigo? Com certeza. Mas assim, a nossa educação presencial, a vivência e a vida que as nossas escolas têm, com as nossas crianças no dia a dia, fazendo dos nossos espaços o seu segundo lar, isso para a gente é o maior prazer que pode haver. Muito obrigada a vocês.